palavra ao senhor para que desse continuidade aos trabalhos. Então, com a autorização e a presença do presidente dessa comissão especial, destinada a apreciar e proferir parecer à proposta de emenda à Constituição número 517-A de 2010 do Senado Federal, que dá novas redações às alíneas B e C do inciso 23 do artigo 21 da Constituição Federal, para autorizar a produção, a comercialização e a utilização dos radioisótopos para pesquisa e uso médicos. 1. Ata. Encontra-se à disposição na página da comissão na internet a ata da terceira reunião, realizada no dia 7 de outubro de 2021, e fica dispensada a sua leitura nos termos do ato da mesa 123 de 2020. Não havendo quem queira retificá-la, em votação a ata. Os deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Expediente. Informo que a sinopse do expediente recebido encontra-se à disposição na página da comissão na internet. Ordem do dia. A ordem do dia de hoje prevê a realização de audiência pública para debater a PEC 517-A de 2021. Esclareço que essa audiência pública cumpre decisão do colegiado em atendimento aos requerimentos número 2 de 2021, de autoria do deputado General Peternelli, e 9 de 2021, de autoria do doutor Zacarias Calil. Dando início à audiência, informo que participarão os senhores: 1. Contra-almirante Carlos André Coronha Macedo, secretário de Coordenação de Sistemas e secretário executivo do Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, representante do GSI, o capitão de Mar e Guerra Alexandre Itiro Vilela Assano, diretor do Departamento de Coordenação do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, representante do GSI, e o senhor Fabiano Petruccelli Coelho Lima, assessor técnico do Departamento de Coordenação do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, representante também do GSI. Para melhor andamento dos trabalhos, esclareço que adotaremos o seguinte procedimento: o tempo concedido ao palestrante será de até 20 minutos, não havendo a parte. Os deputados interessados em interpelar os palestrantes deverão inscrever-se previamente pelo aplicativo Infoleg, em lista específica. As perguntas serão feitas ao final da palestra e deverão restringir ao assunto da exposição, formulada no prazo de 3 minutos, dispondo o palestrante de igual tempo para as respostas. A reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo pela internet, e todo o conteúdo permanecerá disponível na página da comissão e poderá ser utilizado pelos serviços de comunicação da Câmara na sua íntegra ou em parte, para a produção de reportagens, documentos e afim. Feitos esses esclarecimentos, daremos início à audiência. Gostaríamos também de registrar a presença do general Penteado. Conceda a palavra por 20 minutos ao senhor contra-almirante Carlos André Coronha Macedo. Aqui, o almirante André Macedo, diretamente do IPEM, em São Paulo. Gostaria, senhor relator, de passar a palavra ao general Penteado, secretário executivo do GSI, que ele teria algumas palavras para fazer a introdução por parte do GSI e, posteriormente, eu faria uma breve apresentação. Obrigado. É um prazer ouvirmos aí o general Penteado. Bom dia, general Peternelli. Bom dia,
sei que está online também, o deputado doutor Zacarias Calil, presidente da comissão. Agradecer à Câmara a retomada dessa tramitação desta PEC, né? Ela tem uma importância para os radiofármacos aí imensa. Eu ontem conversava com o almirante André Macedo e ele me passou que nós temos somente 1/3 da produção da real necessidade do Brasil. Esses radiofármacos são importantíssimos para o diagnóstico e tratamento de doenças, em especial o câncer, e ele tem uma abrangência, particularmente aquelas classes menos assistidas. Então, daí vem a importância que tem na retomada deste assunto. E também gostaria de dizer que o GSI, ele e vai ser repetido aqui, amplamente favorável a essa PEC, né? Nós já nos posicionamos, já temos, inclusive, o comandante Assano e o senhor Fabiano participando diretamente aí na comissão, né? E dizer que o GSI se encontra à disposição, como nós sempre falamos lá, para auxiliar o que for necessário nessa tramitação. Eu parabenizo, general Peternelli, essa iniciativa, a sua relatoria, e que o senhor também, que foi secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional, tenha aí em nós um braço direito no que for necessário para esta PEC. O contra-almirante André Macedo fará mais considerações e aí sim diretamente a essa quebra desse monopólio. Um bom dia a todos e muito obrigado. Só queria também nós estamos aqui no Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares. Estou aqui com o doutor Perrota, estou aqui com o doutor Calvo, o doutor Madison, e fazendo uma visita, e também já fui devidamente brifado sobre essa importância. Então, dizer que o GSI é favorável a essa PEC. Muito obrigado e tenhamos todos um bom dia. Senhor presidente, senhor relator, para mim é poder proferir algumas palavras para uma comissão tão importante na Câmara dos Deputados. Eu que tive a oportunidade de, entre 2008 e 2010, trabalhar na Casa do Povo. Então, uma grande satisfação para mim, uma grande honra poder estar aqui presente, senhor presidente e senhor relator. O GSI, a minha secretaria dentro do GSI, ela coordena o Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, na qual eu sou o secretário executivo, e o nosso ministro, o general Heleno, ele é o coordenador desse comitê. Esse comitê ele tem realizado diversos trabalhos e dentre eles, em 2018, nós começamos a estudar a conveniência de ampliar a flexibilização do monopólio da União na produção de radiofármacos. Então, tivemos várias reuniões com 11 ministérios. Além desses ministérios, a própria Senem, que o doutor Madison está aqui conosco, representando a Senem, o IPEM, né, o doutor Calvo também, e a Amazul, que também está participando dessa audiência pública. E o resultado desse grupo técnico foi a retomada da tramitação da nossa PEC 517, que era de 2010, ampliando a flexibilização de radioisótopos com meia-vida superior a 2 horas. Esse processo, hoje, ele é totalmente realizado pelo IPEM, né? Então, a gente entende que isso vai ser extremamente importante, como o general já comentou. Nós atendemos apenas 1/3 das nossas necessidades aqui no nosso país, então a gente entende que é extremamente importante essa flexibilização, essa aprovação dessa PEC. E uma dúvida que pode restar,
se o IPEM não vai ser prejudicado. Nós entendemos que não, isso foi devidamente estudado nesse nosso grupo técnico, porque o IPEM vai ser muito importante para a regulação dos nossos preços aqui no país e a certeza da chegada do produto aos mais carentes. Então, esse produto é de extrema importância, como já foi falado aqui, em várias áreas, mas principalmente no tratamento do câncer. Então, nós entendemos que é de extrema importância essa aprovação. Senhor presidente, senhor relator, essas seriam as minhas palavras iniciais. O comandante Assano e o nosso engenheiro Fabiano estão prontos para tirar qualquer dúvida. A nossa intenção é, de acordo com a orientação dos senhores, né, depois continuar essa nossa visita aqui no IPEM, que foi uma orientação do nosso ministro, general Heleno, para que a gente fosse acompanhando. Teve, na semana passada, né, 2 semanas atrás, a gente teve alguns problemas em relação aos radioisótopos, e eu gostaria de passar as palavras finais aqui para o general Penteado. Então, para finalizar, nós agradecemos a participação do Gabinete de Segurança Institucional, colocamos-nos à disposição permanente, e a certeza que terá um bom êxito, General Peternelli e Dr. Calil, essa iniciativa dos senhores. A todos nosso muito obrigado. Nós temos os 2 representantes aí do Gabinete de Segurança Institucional, e eu e o almirante André Macedo realizaremos a nossa visita ao IPEM. Um bom dia a todos. Presidente Calil, com a explanação do GSI, o capitão de mar e guerra Assano e o Fabiano, eles estão aqui exatamente para poder complementar alguma pergunta mais técnica, mais necessária. Então eu passo a palavra ao nosso presidente para que possa tecer as considerações, inclusive que sempre aborda a palestra do próprio GSI, do general Heleno. Com a palavra, presidente. Bom, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu já conheço o GSI, estive aí uma vez, e houve uma apresentação muito importante e significativa. E logo após nós tivemos uma conversa também com o general Heleno, né, que ele se mostrou bastante acessível em relação a essas demandas, e nós temos que trabalhar em cima disso. Nós sabemos que a energia nuclear, os radioisótopos, os radiofármacos, eles são de extrema importância, não só na saúde, como também na indústria, né, e na agricultura. Então, uma série de fatores que eu vejo como muito positivo, e estar aqui com pessoas com essa maior seriedade aí que nós temos, né, principalmente o pessoal da Marinha, que a gente respeita muito e tem feito um trabalho excepcional. E quando o contra-almirante André falou que o GSI está à disposição no auxílio e tramitação, só um minutinho, deixa eu ligar aqui, o pessoal não para de chamar a gente. Então, eu vejo assim, uma coisa que me chama muita atenção é a importância que nós temos no Instituto de Pesquisa. Eu sou um adepto à pesquisa, né? Eu me considero um cientista, porque na área médica eu trabalho com várias malformações. Eu não sei se o senhor sabe, general Peternelli, mas eu tenho uma patente de um medicamento que eu desenvolvi. E isso aí foi uma coisa muito importante na minha vida. E só de você ser detentor de uma patente, isso aí já é no seu currículo, ele fortalece muito. E eu gosto muito da pesquisa. Pesquisa, para mim, é fundamental em todos os sentidos. Por isso que eu fiz questão de estar aqui com vocês, né, para a gente ter essa abertura junto ao governo federal, para que a gente possa estimular as universidades também, né, para que a gente possa trabalhar em conjunto em todos os setores. E nós temos visto aí, eu recebi recentemente várias demandas de colegas que trabalham com radiofármacos, né, com essa preocupação de que eu não estava havendo mais para dar continuidade ao tratamento devido à falta desse radiofármaco aqui
né, no Ministério da Saúde, e muitos pacientes também seriam prejudicados em relação a isso. Mas muita gente acha que falar em radiofármacos, radioatividade é uma coisa assim excepcional. Mas a gente trabalha com todo cuidado, com toda segurança, para que a população também tenha consciência da real necessidade que nós precisamos ter com esse tipo de produto, sendo utilizado no tratamento de várias doenças, principalmente câncer de tireoide, câncer de mama, ovário, uma série de fatores, inclusive no diagnóstico, como eu já disse aí anteriormente, de determinadas malformações. Nós tivemos a palestra aí a semana passada de malformações na criança também, que você pode fazer diagnóstico e tratamento e prognóstico da patologia exatamente com o radiofármaco. Então, a CNEM, lá em Goiás a gente já fala CNEM. Eu trabalhei também na Superintendência Leite das Neves, que são os radioacidentados, da época do acidente radiológico de Goiás, de Goiânia, que foi o maior acidente radiológico do mundo. Então, nós temos acompanhado vários pacientes, desde a época do acidente, até os dias de hoje. E as sequelas, que porventura acontecem. Então, nós tivemos um contato muito grande também com a CNEM. Então, assim, eu vejo como muito importante, e eu fico, assim, realmente envaidecido de participar com esse grupo de trabalho, devido à seriedade que é tratado esse tipo de procedimento, que nós temos certeza que nós vamos conseguir com o tempo, não é uma coisa que a gente de um dia para o outro, mas o empolgamento que eu vejo das pessoas que estão nesse grupo de trabalho é muito importante. Inclusive, eu cito sempre, algumas vezes, o nosso ex-ministro, o deputado Padilha, que tem sempre as ideias muito boas, e inclusive esse aí, dessa visita técnica, é uma coisa que parece que partiu dele. Então, eu vejo isso aí, a gente trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Muito obrigado. Presidente, muito obrigado pela oportunidade. É sempre necessário que, após essa comissão, o senhor muito bem citou, a importância da pesquisa clínica. Nós temos projetos que regularizam a pesquisa clínica no Brasil, precisamos caminhar nessa direção. Dizer também ao general Penteado da satisfação, ao contra-almirante, ao capitão Assano e ao Fabiano da satisfação, os representantes da Mazuco também estão participando, a todos, na intenção de que esse trabalho ele vai ser desenvolvido em conjunto. E o próprio autor do projeto, senador Álvaro Dias, nós estamos consultando bastante sobre eventuais alterações. O deputado Lafayette observou que quando se falava de uso para o agro, no tratamento das frutas ou na indústria, de que lá não falava na produção, sugeriu que nós alterássemos, juntássemos os dois textos que já estão para contemplar a produção, o uso, e a comercialização na área médica, do agro e da indústria. A gente observa que muitas vezes, para mudar uma PEC, é um processo bastante longo, e nós estamos já com esses estudos. A proposta é de 2007, foi aprovada no Senado em 2010, nós estamos em 2021, praticamente 22, para aprovar. Então, é importante nós termos a visão dos próximos 10 anos para esse trabalho. E, com certeza, ele tem que ser desenvolvido em conjunto com todos os parlamentares, com o senador, com o GSI e todos os que envolvem a referida atividade. Nós também, dentre o rol de convidados, nós também temos aqueles fabricantes que produzem o radiofármaco de curta duração e que também vão fazer exposições referentes ao tema, e eu só tenho a agradecer. Eu disponibilizo
a palavra mais uma vez a algum dos convidados, ao general Penteado, ao contra-almirante André Macedo, se por acaso quiserem fazer uso da palavra, senão o presidente, com autorização, encerraria. Presidente General, Calil, por favor. Só para complementar o que o senhor falou aí, eu achei muito importante a sua fala. Lá, aqui em Goiânia, em Goiás, né, nós temos o depósito de material radioativo que foi, na época, coletado da época do acidente. Eu fui presidente da agência ambiental em 2006, em Goiás. Eu tive várias participações ali, porque muita gente acha que os rejeitos radioativos é um problema muito sério. E realmente né, onde nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. E Goiás eu considero uma referência no depósito desses materiais radioativos, né, do Césio, que foi colocado lá. E, inclusive, tem um parque chamado Thelma Ortegal, onde esses rejeitos estão lá. E tem um controle muito grande em relação a isso. Né? Sempre a CENEM, o pessoal está trabalhando ali no controle, inclusive da região. Eu acho interessante que eles fizeram a plantação de várias frutas do cerrado ali naquele local, e não houve nenhuma contaminação que possa assustar a população, né, por assim dizer. Porque todo mundo acha que onde você vai ter o rejeito, vai ter contaminação do meio ambiente, uma série de fatores aí que pode prejudicar a economia. E naquele período, em 2006, um professor da Universidade Federal de Goiás, ele me procurou e dizendo, eu achei a pesquisa dele assim, fantástica. Ele me procurou para que a gente fizesse um trabalho muito importante na irradiação dos grãos. Para ele mostrar que a meia-vida deles é muito superior do que você fazer num estoque normal, né? E agora eu estive com o general Heleno e ele mostrou lá uma manga, né, que foi irradiada, ela estava mais de 40 dias como se estivesse normal, né? Para você poder usar o produto como alimento sem nenhuma preocupação. Então, se assim, às vezes, o pessoal estiver um pouco mais preocupado, a gente pode fazer uma visita lá no parque, né? E ver as condições que foram armazenados, a segurança total. E eu acho que isso aí é uma coisa de você chamar a atenção da sociedade, né? De que maneira você possa evitar um acidente e também de que maneira ele está sendo conduzido, né, pelos órgãos competentes. Então, era isso aí. Inclusive, na época foi solicitado também, né, uma pesquisa nas mulheres de toda a região ali para fazer mamografia, para ver se houve aumento da incidência de câncer de mama, câncer de tireoide também. Então, não houve nenhum caso assim que isoladamente ou houve um grande acúmulo de pacientes que fizeram um câncer de tireoide. Quer dizer, então, foi totalmente, assim, mostrar para a sociedade a segurança que é dos rejeitos radioativos. É isso. Presidente, nós temos na nossa sala também a presença do deputado Padilha, o nosso ministro, e temos também a presença do deputado Jorge Sola, a quem eu também franquei a palavra, caso queiram utilizar da mesma, para que os nossos convidados possam responder aos mesmos. Ótimo. Deputado Padilha, deputado Jorge Sola. Não estou vendo. Alô? General, estamos prosseguindo na nossa visita aqui no IPEM. Agradecer a participação. O comandante Assano está aí representando o nosso Gabinete de Segurança Institucional. Muita sorte e sucesso nessa empreitada. E dizer sempre aquilo que nós dizemos lá no Sul, né? Juntos somos mais fortes. Brasil. Com certeza, general. E juntos somos mais fortes, e com esse nosso foco
aqui sempre do bem comum do povo brasileiro. O deputado Padilha, com a palavra. Opa, general, espera um pouquinho. Só. Tranquilo, não temos pressa. Desculpa, eu estava com dificuldade só para botar aqui o microfone para vocês poderem ouvir melhor. Em primeiro lugar, bom dia, general Peternelli, saudar aqui o nosso presidente, doutor Zacarias, saudar os nossos convidados, dizer, em primeiro lugar, viu, querido relator, general Peternelli, acho da importância de estarmos abrindo esse debate técnico, ouvindo cada um dos nossos palestrantes, ouvindo as falas dos parlamentares e a sua sinalização, general Peternelli, da gente poder fazer a visita ao IPEM, fazer a visita também, se possível, né, ao local, da construção, da montagem do nosso reator, um projeto importante para o nosso país. Né? Acho, inclusive, que na visita ao IPEM nós temos que dar a possibilidade, general Peternelli, de ouvir toda a direção do IPEM, a QENEM, que vai estar lá junto, os trabalhadores, servidores, tem muitos pesquisadores da área, que têm experiência internacional, inclusive, de aquilo que eu tenho dito, de como que não só o Brasil, mas outros países tratam a regulação desse setor de produção tão importante para todos nós. Acho, inclusive, viu, general Peternelli, não sei como o senhor está pensando no procedimento, também o presidente Zacarias Calil, por conta até da quantidade de sessões plenárias da Câmara dos Deputados, pelas regras, estou compreendendo que o prazo para apresentação de emendas deve se encerrar amanhã, provavelmente. Né? E a gente mal começou o debate nas audiências públicas, então eu queria, independente depois da gente poder ouvir os nossos convidados, se a gente pudesse pensar um procedimento, o presidente Zacarias Calil, o general Peternelli, nosso relator, que a gente pudesse, se não é alargar o prazo para apresentação de emendas, mas uma forma de acolher as emendas, que a gente pudesse acolher, de certa forma, por acordo, para poder promover o debate, sobretudo Deputado a partir... Padilha, a nossa PEC é muito simples, então não se preocupe com o prazo. Antes de concluir o relatório, nós vamos nos reunir e aí em conjunto, né? Então, não se preocupe com o prazo, a qualquer momento podem ser apresentadas sugestões e aí em coordenação com o nosso presidente, ouvindo todos os parlamentares, é que nós vamos construir um texto em conjunto, como eu comentei anteriormente, também ouvindo o senador Álvaro Dias, ouvindo o próprio Gabinete de Segurança Institucional, ouvindo o IPEM, ouvindo todos os setores, né? A PEC, elas são 2 parágrafos, o deputado Lafayette já apresentou uma proposta de unir os 2 parágrafos num único parágrafo, ou seja, a nossa PEC, ela terá 3 linhas, basicamente, se assim o for, mas todas essas decisões, elas serão em conjunto, sem a preocupação dos prazos legais, que eu compreendo, muitas vezes tem um trabalho longo e aí tem que ter um prazo para adequar as propostas ao relatório, o que não é o nosso caso. Então, deputado Padilha, fique à vontade em qualquer período. Antes nós vamos apresentar uma proposta e naquela proposta vamos ouvir também as sugestões e naquilo que eventualmente puder ter uma divergência, conversamos, ouvimos todos, mas eu tenho certeza que nós vamos chegar num termo comum entre todos nós, já que o foco de todos é o mesmo. Obrigado. Muito bom, general. Tinha certeza da sua posição. Acho que nós vamos aprender muito nessas visitas, nas audiências públicas, vamos ter mais capacidade, inclusive, de poder pensar os detalhes desse relatório de forma coletiva, como o senhor está propondo. E eu só queria fazer uma pergunta aos nossos colegas, nossos convidados, né? Muito sucinta, assim, de como que eles veem. A sensação que eu tenho, general Peternelli, deputado Zacarias Calil, é que a pandemia vai provocar, já vem provocando uma reorganização
geopolítica em relação à produção de tecnologias da área da saúde, de medicamentos. Os países como um todo não querem ficar tão dependentes de outros. A pandemia assustou todo mundo. Muitos países, inclusive do hemisfério norte, da Europa, dos Estados Unidos, né, ao longo das últimas décadas, passaram a ser dependentes da China, da Índia, da Coreia do Sul. Então, como que os nossos convidados veem a reorganização dessa geopolítica da produção dos radioisótopos pós-pandemia, se já percebem movimentos de alguns países? Temos países que têm sistemas nacionais públicos, como o Brasil, que são experiências interessantes na produção, como a Austrália, a própria Coreia do Sul, o próprio Canadá, que a gente tem um processo de cooperação muito intensa. Se os nossos convidados veem, né, uma mudança desse cenário e que isso pode influenciar nos nossos desafios para os próximos anos, aí para hoje, né, para os próximos anos, em relação à garantia da produção, da sustentabilidade da oferta para o nosso sistema público de saúde, sistema privado, e a segurança na produção, como bem trouxe aqui o deputado Zacarias Calil, pensando não só a saúde humana, mas, como foi trazido aqui pelo deputado Lafayette também, todo o campo da produção agrícola, que também pode ser afetada e ser beneficiada por essa produção. Obrigado pela pergunta, deputado Padilha. Os próprios expositores comentaram anteriormente que hoje o CNEM produz 1/3 das necessidades reais do país. Mas eu passo a palavra para o capitão de Mar e Guerra Assano e ao Fabiano para poder complementar a pergunta. Bom dia, senhor presidente, deputado Calil, senhor relator, general Peternelli, deputado Padilha, muito obrigado pela pergunta. A pergunta é realmente excelente porque ela trata, na sua essência, da finalidade da nossa existência dentro do GSI. O senhor falou, o senhor citou exemplos da utilização da tecnologia nuclear na indústria, no agronegócio, na medicina, né? Então, pela transversalidade do setor nuclear, o desenvolvimento do setor é questão de segurança, né? E, como o general Peternelli comentou, que foi dito também pelo almirante André Macedo, a assimetria da assistência da medicina nuclear no nosso Brasil é uma questão muito importante. E ela se dá em duas vertentes, principalmente, né? Uma que diz respeito ao monopólio da União sobre a produção dos radiofármacos, o que impede a entrada da iniciativa privada, no caso dos radiofármacos com meia-vida superior a 2 horas, e também pela questão da dependência, né? Nós não somos produtores dos elementos, dos radioisótopos que vão gerar esses radiofármacos, né? Então, essa pergunta do senhor ela é interessantíssima e ela é urgente. Nós, no GSI, no Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, tivemos um grupo técnico que estudou a expansão da medicina nuclear no Brasil, né? E um subgrupo desse grupo técnico se ateve especificamente ao reator multipropósito brasileiro, que, no final das contas, é ele que vai nos trazer essa independência, né? A capacidade de gerar radioisótopos para a fabricação de radiofármacos. Hoje, o senhor tem toda a razão, nós somos dependentes da importação do mercado internacional e qualquer coisa que aconteça nesse mercado, seja por aumento da demanda interna a ele, seja por questões técnicas, né, o fornecimento desses radioisótopos e, consequentemente, o atendimento à nossa população no que tange a medicina nuclear fica comprometido. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma questão, acredito que, no caso do nosso Brasil, veio muito antes da pandemia, é um assunto que o Estado brasileiro, o CDPNB, já está atento há alguns anos. A Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear é um grande parceiro
nessa empreitada. Mas que o senhor tem razão, a pandemia mostrou isso mais claramente para a gente, né? A necessidade do desenvolvimento interno e da independência no que tange ao atendimento à nossa população. Então, com relação a isso, essa proposta de emenda constitucional, ela nos ajuda bastante quando flexibiliza e abre para a iniciativa privada a produção de radiofármacos com meia-vida superior a 2 horas. Eu estava comentando com o general Peternelli, para o senhor, um dado interessante, antes da emenda constitucional 49 de 2006, que flexibilizou a produção desses radiofármacos com meia-vida inferior a 2 horas, que é o que nós temos hoje em vigor, nós tínhamos no Brasil cerca de 13, se não me engano, equipamentos de PET-CT. 8 anos depois a entrada em vigor dessa emenda constitucional, nós passamos a ter cerca de 153 equipamentos espalhados pelo Brasil. Então, isso mostra muito claramente, né, a importância de se abrir para a iniciativa privada, para tentar diminuir a assimetria no atendimento da população brasileira, no que diz respeito à medicina nuclear. E a palavra-chave, o termo-chave que está na emenda constitucional 49, hoje faz parte da nossa Constituição Federal, e está também na PEC 517, é o sob o regime de permissão. Esse sob o regime de permissão garante que toda a produção, toda a instalação, ela vai se adequar às normas da autoridade regulatória, no caso, a nova Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. É isso que é o que traz a segurança. O senhor comentou, e o deputado Calil também falou sobre rejeito, sobre a questão da segurança envolvida nessa flexibilização, e é esse sob o regime de permissão que dá essa segurança, né? Ela vai se submeter às mesmas normas que todas as instalações nucleares se submetem no Brasil. Eu vou passar a palavra aqui ao assessor Fabiano, para ele complementar. Bom dia, presidente, deputado Zacarias Calil, bom dia, relator, deputado Peternelli, deputado Padilha. Complementando apenas a resposta aqui do comandante Assano, é bastante interessante, deputado Padilha, essa sua questão com relação aos produtores internacionais, porque em 2009, um dos fatores motivantes para a ampliação, né, o que se estudou de fato foi essa ampliação da flexibilização do monopólio, porque ele havia sido já flexibilizado em 2006, conforme o comandante Assano disse, de possibilitar a produção por um produtor nacional, porque houve um desabastecimento, né? O principal produtor era um reator do Canadá, que houve uma crise de abastecimento que alterou o cenário internacional desse tipo de reator. Então, verificou-se nessa oportunidade que é necessária a autossuficiência na produção desses radiofármacos, um dos fatores motivantes, inclusive, para o início do projeto do reator multipropósito brasileiro. Nossos vizinhos aqui já têm reatores similares, enquanto nós, como país dessas dimensões continentais, ainda não possuímos nosso próprio fornecedor do principal insumo, né, que é o molibdênio 99. Então, o IPEM ele se torna refém desse abastecimento internacional, variação de câmbio, disponibilidade de fornecimento dos países, e esse seria um cenário que o IPEM poderia favorecer. Mas, ao mesmo tempo, o IPEM ele é um único produtor, um único industrializador, né? Ele participa de uma dessas etapas, ele produz inúmeros outros radiofármacos de forma própria, como o próprio flúor, que já foi flexibilizado, iodo, mas existem as questões do molibdênio, né? O gerador de Tecnest, que é utilizado em 80% dos procedimentos médicos nucleares no Brasil. Então, havendo essa flexibilização por meio da proposta de emenda constitucional 517, ela nos dá esse fôlego. Haveria a entrada na iniciativa privada, o que favoreceria, inclusive, a industrialização, o controle de qualidade exercido pela produção. Recentemente houve
um lapso de abastecimento que poderia se havendo a existência da iniciativa privada atuando junto ao IPEM. Obviamente, o IPEM, como grande fornecedor nacional, garantindo o controle dos preços, a produção de novos radiofármacos, a pesquisa e, obviamente, a garantia dos locais da produção de radiofármacos na qual não seja tão lucrativo, não haja tão interesse da iniciativa privada. Ele seria, de certa forma, um controlador, um garantidor do abastecimento nacional de qualquer tipo de radiofármaco para a medicina nuclear. Então, de fato, é importante, essa PEC atuando junto com outros projetos paralelos de infraestrutura são necessários para a garantia de todo o abastecimento, da democracia e principalmente da autossuficiência no abastecimento. Muito obrigado. Deputado Padilha, algum esclarecimento complementar que seja necessário? Deputado Zacaria Calil. Não, para mim está bem esclarecido, né? Inclusive... General, eu só queria saber assim, um pouco dessa perspectiva internacional, o quanto que os nossos convidados, né, se tem informação do quanto está acompanhando isso, se tem com quem nós estamos cooperando, perspectiva de cooperação para enfrentar arranjos de produção, né? Acho que só reforçar essa dúvida aí. Gostei muito das respostas, mas só um pouco da dúvida sobre isso. Deputado Padilha, eu vou passar aos dois para responderem. E eu também apresentei uma sugestão outro dia na Comissão de Relações Exteriores, porque eu vejo que cada vez que precisa um acordo de cooperação técnica, precisa um sobrevoo comercial, que precisa um intercâmbio, é uma necessidade de aprovar. Eu até sugeri que nós estudássemos a legislação para permitir ao país que, nesses aspectos científicos, tecnológicos, de sobrevoo comerciais e mais alguns outros julgados necessários, nós pudéssemos, como Congresso Nacional, dar uma autorização para que isso fosse autorizado com todos os países com os quais o Brasil mantém relação diplomática. E dessa maneira facilitar esse intercâmbio. Mas nós temos uma pergunta do social aqui na Câmara, mas antes da pergunta eu passo novamente ao capitão Assano e ao Fabiano para que possam responder a pergunta do nosso deputado Padilha. Deputado Padilha, mais uma vez, dando prosseguimento nessa questão internacional, é de fato muito importante para a gente. Do ponto de vista da produção, a cooperação internacional, vamos lá, o principal projeto brasileiro que se tem é o reator multipropósito brasileiro. É um projeto de cunho nacional conduzido pela CNE em cooperação com a Amazul. A Amazul ela tem acordos de cooperação com a Envap, que é uma empresa argentina de engenharia, que produziu seu próprio reator, o reator RA3 e agora em construção RA10. Então, nesse conjuntura, o Brasil ele tem acordos de cooperação para trazer esse know-how para o Brasil. Fora isso, o Brasil ele tem acordo de cooperação técnica e formação de capacitação de pessoal junto à Agência Internacional de Energia Atômica por meio da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, todo esse tratamento de produção, tanto da produção quanto do desenvolvimento de novos radiofármacos, radioisótopos, tanto para fins médicos, fins industriais, fins agrícolas, são transferidos e entrados no acordo, utilizados por meio de um acordo de cooperação com a Agência Internacional e outros players internacionais. Mas, da mesma forma, a Agência Internacional ela transfere ao Brasil know-how. O Brasil participa de diversos comitês na área de segurança nuclear para utilização segura, considerando segurança nuclear, proteção física, proteção radiológica e tantas outras formas de garantia de que todo esse know-how transferido ele vai ser utilizado de forma segura, tanto para o meio ambiente, tanto para os trabalhadores, tanto para a população e principalmente para os pacientes que utilizarão desse radiofármaco que, saliento, é de dosagem muito baixa frente da dose de traço frente a outros fármacos e outros tipos de terapias que são utilizados na medicina. Então, há todo um acordo
tanto para transferência de tecnologia, transferência de know-how para a produção, desenvolvimento e principalmente a garantia da segurança nuclear e da proteção radiológica da população. Obrigado pela resposta. Vamos passar a uma pergunta do E-Democracia que nós recebemos daqueles que estão assistindo. Como os convidados avaliam o possível aumento nas possibilidades de uso dos radioisótopos de meia-vida longa em fins ilícitos? A quebra do monopólio na produção desse tipo de radioisótopo, com a permissão de vários produtores, não representaria riscos maiores, tendo em vista o uso ilícito? O Estado possui capacidade de fiscalização de todos os potenciais produtores de radioisótopos? Com a palavra, os nossos convidados. Bom, em primeiro lugar, agradecer a pergunta e a participação de quem está nos ouvindo pela internet. Como havia comentado, né, toda atividade nuclear no Brasil ela é regulada pelo Estado brasileiro por meio da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Hoje, é recém-criada, hoje essas atividades de regulatórias são exercidas e fiscalizatórias são exercidas pela CENEM. Se sob o regime de permissão, significa que quem quiser se propor a produzir esse radioisótopo, no caso da aprovação da nossa PEC 517, vai ter que passar por todo o processo de licenciamento, como qualquer instalação nuclear. Então, isso começa com o licenciamento ambiental, que é dado pelo IBAMA, passa pelo licenciamento nuclear, que tem diversas exigências impostas pela Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, que são em compliance com as normas da Agência Internacional de Energia Atômica, e no caso da fabricação de radioisótopos, também a fiscalização da Anvisa. Então, assim, não creio que seja possível a utilização desses radioisótopos para fins ilícitos, mesmo porque a gente está falando de molibdênio, está falando de radioisótopos, né, que tem, inclusive, meia-vida. Quando a gente fala aqui, né, que a flexibilização dada pela Emenda Constitucional 49, com radioisótopos com meia-vida inferior a 2 horas, né, isso significa um impacto na distribuição. Então, senhores e senhoras, imaginem um radioisótopo, um radiofármaco sendo produzido no sul do país, tendo que chegar na região norte. Até o processo de embalagem, colocar despacho, esse radioisótopo não chega na região norte, né? Então, esse é um dos motivos da simetria. Mas a meia-vida dos radioisótopos que estamos falando aqui, ela chega no máximo a casa de dezenas de horas, né? Então, não são materiais nucleares como o urânio, o plutônio, nem mesmo o césio, né? Então, é um outro tipo de material. E, mais uma vez, o mais importante disso tudo, respondendo à sua pergunta, os processos de fiscalização, de licenciamento e de fiscalização no setor nuclear, eles são rigorosíssimos. E o Estado brasileiro tem, sim, capacidade de fiscalização e de atendimento a esse licenciamento, mesmo ampliando os processos de fabricação ou a abertura do mercado para esse tipo de material. Presidente Calil, alguma consideração, alguma outra consideração de algum parlamentar? Não, para mim está ótimo. Eu achei interessante ele citar, né, o molibdênio, que realmente faz parte, e poucas vezes, às vezes, a gente esquece dele, né? Mas ele é de suma importância também nos radiofármacos. E o PET scan também veio para fazer um diagnóstico e também você acompanhar uma pessoa que tem determinado tipo de câncer, né? Para você ver a evolução de como está sendo seguido esse tratamento. E muito importante também que houve um aumento significativo, né, de equipamentos como esse, para que a gente possa acompanhar essas doenças
e você ter um prognóstico melhor, principalmente quem tem as metástases, né, disseminadas aí por vários outros órgãos, você vê como é que está sendo utilizado o efeito do medicamento nessas pessoas. Obrigado, presidente. Eu aproveito a oportunidade da preocupação do deputado Padilha para salientar como nós aqui no Congresso devemos dar uma atenção ao reator multipropósito, que está sob a responsabilidade da Marinha, de um custo razoável, mas merece toda uma atenção porque vai dar essa independência a que o deputado Padilha se referiu. Ele é um projeto de 2008, merece toda uma atenção para que tenha uma continuidade no processo e, eventualmente, até acelerar esse procedimento, tendo em vista os benefícios que ele vai trazer ao país nas várias áreas. Nada mais havendo, vamos promover o encerramento. Nada mais havendo a tratar, convoco reunião de audiência pública virtual para o dia 19 de outubro de 2021, às 9 horas, para debater a PEC 517-A de 2010. Informo também que vamos disponibilizar no nosso grupo e mandar para todos os parlamentares, até amanhã, o planejamento da viagem do dia 22 ao IPEM, que terá início lá no IPEM, às 10 horas. E dessa forma está encerrada a presente reunião. Muito obrigado.